Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem. Pena reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Pena detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Pena reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção, comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador,
tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena reclusão, de 3 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3, até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa,